Pessoal, ó, vamos continuar aqui. Então, ó, agora, nesse presente momento aqui, nós temos, então, toda a nossa classe de conexão montada, tá? Tudo montado, tudo funcionando. E agora a gente vai partir, então, agora para o sistema em si. Então, agora que eu tenho a minha classe de conexão aqui perfeitinha, do jeito que eu queria, o que que eu vou fazer aqui? Lembrando que a gente trocou o nome do Form 1 para Form principal. Eu quero fazer um sistema de login com vocês hoje. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente aqui, para eu poder fazer login com o sistema, eu tenho que configurar o meu sistema com um banco de dados. Então, a gente vai fazer um formulário de login, vai fazer a configuração e tudo mais. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um novo formulário e eu vou dar o nome desse formulário, pessoal, de Form Login. Então, adicionar, vem aqui. Se vocês se preferirem também, tem gente que gosta de organizar os formulários em classe. Colocar uma classe formulário e aí dentro da classe pode colocar formulário de usuário, formulário de cadastro de produto para ficar organizadinho. Como o nosso sisteminha aqui não é um sistema grande, então não vou organizar os formulários. Então adicionar Windows Form, New Windows Form. E aqui eu vou dar o nome de F de formulário underline login. Tá tendo retorno aqui, tá bom? Não sei quem tá com retorno aí. Login. Então, o que que eu tenho que ter em mente aqui que eu criei um form de login? Agora que eu criei um form de login, eu tenho que ter em mente o seguinte, antes do meu sistema subir, do jeito que está aqui, quando a gente liga o sistema, automaticamente sobe o formulário principal. Tá? Então, eu preciso fazer o login subir antes do formulário principal, para só depois o formulário principal subir. Fiquei cagado aqui. Form principal, vou renomear ele aqui. O form principal, o name dele. Não estou achando o name dele aqui. Depois eu renomeio aqui, tá? Eu renomeei o outro aqui, acabei de renomear e não tô achando mais onde que eu renomeei o nome do formulário, poxa. Então, form login. Aqui, ó. Aqui, tava difícil achar onde eu renomeava o form principal. Aqui, ó. Form principal. Só para deixar renomeado aqui, só para a gente distinguir entre um e outro. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Em vez do form principal subir em primeiro lugar, igual tá aqui, a gente vai fazer o form de login subir. Só que a gente não vai alterar a ordem de execução, porque o form principal ainda é o form principal. A gente só vai fazer o form login subir antes para ver se pode ou não fazer login. Então aqui, ó, no program.cs, eu vou criar uma configuração da seguinte forma. Aqui é um método responsável, neste ponto aqui, ó, bem neste ponto, tem o método de inicialização do form principal, que é o form que vai subir inicialmente no nosso sistema. Então, bem nesse ponto aqui, a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai criar um novo formulário. Então, aqui eu vou criar um novo formulário que vai ser o F login, form login. Vou dar o nome dele de login. Atribua new login. Neste ponto aqui, o que eu estou criando? Criando um objeto do tipo formulário login. E aqui, nesse objeto do tipo formulário login, vou fazer um login.show. Vai acontecer agora, pessoal, o seguinte, ó, executar. Agora, se você observar, o formulário de login subiu
e depois que ele subiu, o form principal subiu. Então, o login subiu primeiro. Eu vou usar um outro método que, em vez de ser o show, eu vou colocar o método show dialog. Ele vai ficar numa caixinha de diálogo. Enquanto eu não fechar ele, o outro não sobe. Ó, tá vendo? A hora que eu fechar ele, o outro formulário principal vai subir. Então, essa é a primeira questão que eu tenho que fazer. Segunda questão, configurar a parte de login. Então, vou vir aqui no form login, vou colocar aqui uma label usuário com um TXT e um BTN. Ok? Configurar esses carinhas aqui. Então, vou colocar aqui. Não vou me preocupar aqui, pessoal, com o visual, que não seria então nosso intuito aqui. Eu vou colocar. Opa, não era para clicar, fiz errado, era para renomear. Aqui eu vou renomear ele para login. Aqui eu vou renomear ele para senha, tá? Login. Aqui eu vou chamar ele de txt login. txt login. txt senha. txt senha. btn login. btn login, botão de login. E aqui o btn login a gente vai renomear ele, renomear o nome do componente também, que é o visual, né? Vou renomear aqui, tô apanhando aqui dos componentes aqui, poxa, eu mudei a ordem desses componentes, não tô achando mais aqui. Aqui, ó, login. Então, tudo renomeadinho do jeito que a gente queria, tá? E agora aqui, como que vai ficar a programação disso aqui, ó? A programação vai ficar assim, ó. Vou dar duplo clique aqui no login. E eu vou falar o seguinte, ó. Aqui foi um clique errado aqui, depois eu apago lá. Vai dar um errinho aqui, não tem problema. Ó, aqui vai ficar o seguinte, pessoal. Quando eu clicar em login, eu vou fazer uma estrutura de verificação aqui, fazer se, ok? Se o meu txt login.texto for igual a colocar aqui admin, tá? E vou usar uma estrutura o meu txt senha ponto texto for igual a admin, se essas duas coisas for verdade, então eu vou fazer assim, ó, para this.dialogResult, atribua dialogResult.ok ou .yes, aí a gente decide. Yes. Então, quando ele subir agora, a hora que eu clicar em OK, né? Vamos lá. Opa, tá dando um errinho, porque eu apaguei um componente lá, só arrumar aqui. Só tirar, ó. Cliquei no componente. Então, ó, vamos lá de novo. Executando aqui. Ele subiu. A hora que eu colocar alguma coisa válida, ó, não fez nada. Eu vou colocar admin, opa, admin, e dá um OK, ele fecha e sobe seria o login, né? Subiu o formulário principal. Então, só que por enquanto ainda a gente não programou a conexão com o banco. Estou fazendo a funcionalidade. Aí o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Aqui no form principal, no program.cs, eu vou falar o seguinte, ó. O que a gente tem que imaginar? Esse login está subindo através do método showDialog. O método showDialog, ele retorna um dialog result. Então, eu vou colocar aqui, ó, dialog result, resultado, atribua login.dialogResult. E aí eu vou fazer assim, ó, se, ok? Resultado, tá? Se resultado for igual a dialogResult.ok, então quer dizer o quê? Que
eu posso subir o form principal. Então, agora o form principal, ele só vai subir se o resultado do login for ok. Deixa eu ver se eu configurei corretamente. Vamos lá no login, vamos ver se é isso mesmo que ele está devolvendo, ok. Não, está devolvendo yes, então fiz errado. Opa, não é ok. Então, mudei lá para yes. Ponto yes. Então, estou verificando. Então, o resultado aqui for igual a yes, então vai subir. Então, ó, nesse momento, o que eu já tenho aqui? Nesse momento, se eu fechar, ele não sobe, o sistema fecha. Agora, só vai subir o sistema se o login for admin. Opa, admin. Então, agora subiu. Então, login efetuado com sucesso. Só que a gente quer fazer um login com um banco de dados e não um login dessa forma aqui. Então, como que a gente vai pensar aqui, então, numa forma de fazer o login com um banco de dados? Então, primeiramente, então, pessoal, antes de tudo isso aqui, eu tenho que garantir que o meu sistema ele vai ter uma conexão aberta com o banco de dados. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir bem aqui no program ponto, aqui na classe principal de inicialização, na classe program, e eu vou criar aqui um atributo que vai ser um public. Aqui eu não posso criar um atributo diferente de estático, porque é uma classe estática. Então, public static cx de conexão atribua new conexão. Tá. Public static, tem que colocar aqui conexão cx new conexão. Aqui sim, beleza? Estou criando um novo objeto de conexão, só que esse objeto de conexão ele é estático, que quer dizer que ele é visível em todo o meu sistema. A partir do program.cx, program.cx eu tenho então uma conexão ativa em todo o sistema. E aqui ele está pedindo para me configurar aqui, ó, qual é, ó, está pedindo para me configurar o quê? Quais são os dados de conexão com o banco de dados. Está pedindo para falar qual que é o server, qual é o server, que a gente deixou isso pronto lá, né? Qual é a base de dados, qual é o usuário e qual é a senha, o password. Então, ele está pedindo para a gente configurar tudo isso aqui. Então, vamos lá, vamos começar a configurar. Aqui, a primeira coisa que eu vou configurar é o server. Aqui, a gente pode colocar ou localhost ou pelo IP. Vou colocar aqui localhost, que é o banco de dados local, vírgula, o próximo, base de dados que eu vou estar utilizando. Já esqueci já qual que é a base de dados. Base de dados é a base de dados web service. Então, base de dados web service. E aqui ele vai pedir para mim qual é o usuário do meu sistema, é o root. E a senha é vazia. Tá? Então, estou configurando, já configurei tudo isso aqui. Agora tá perfeito. Eu vou mostrar um negócio rapidinho para vocês criar sobrecarga de método. Por exemplo, a senha não é, a senha pode ser vazia. Então, eu vou falar o seguinte, ó, vou criar uma sobrecarga de método aqui. Aqui tá obrigando a gente a informar a senha. Então, se eu vir aqui na classe de conexão e fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, a senha por padrão é igual a vazia. Então, a partir de agora, por padrão, a senha é vazia. Então, se eu não fornecer a senha, a partir de agora, vamos lá de novo no program.cs, se eu não fornecer a senha, deixa eu ver, por padrão, ela é vazia, então ela não vai nem reclamar aqui mais, ó. Não vai reclamar que a senha não foi fornecida. Eu deixei a senha sem fornecer, ele não reclamou, tá? Porque eu falei que por padrão, se ela não for fornecida, ela vai ser vazia. E aqui, ó, alguém falou alguma coisa? Não? O que eu tenho que fazer aqui agora, pessoal? Agora que eu tenho um CX aqui, antes de eu fazer o sistema inteiro subir, eu só tenho que verificar se existe uma conexão ativa com o banco de dados ou não. Então, eu vou fazer uma verificação bem nesse ponto aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, cx.testar conexão. Esse método, ele me retorna o que? Ele é um método que a gente criou lá, que ele me retorna um booleano, verdadeiro ou falso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, colocar um if aqui, se, tá? O testar conexão retornar verdadeiro, então quer dizer o quê? Que eu posso
configurar todo o meu sistema. Posso ir em diante. Caso ele retorne falso, se ele retornar falso, eu vou dar uma mensagem de erro para o meu usuário. Vou colocar com message box ponto show, mensagem de erro para o usuário, cx.get mensagem de erro. Então, isso aqui vai retornar o que para mim? Qual foi o motivo do erro? Deixa eu só configurar bonitinho aqui a nossa mensagem de erro, configurar ela como se deve aqui, ó. Colocar a mensagem, colocar aqui que é um erro de conexão, erro de conexão. Vou configurar aqui qual é o botão que eu quero que apareça. Mensagem buttons ponto ok, deu erro de conexão, então ok. E mensagem icons ponto erro. Então a gente configurou aqui nossa mensagem para aparecer. Então aqui, ó, vamos fazer um teste, vamos verificar se o nosso sistema ele tá dando certo ou não. Vou deixar só comentado todo esse bloco aqui por enquanto, ó. Vamos comentar todo esse bloco que a gente já tinha programado. Então, nesse momento, a gente só está testando, né, se está conectando ou não. Então, eu vou executar aqui. Se não aparecer nada, se não der nada no nosso sistema, quer dizer que ele está conectado. Se dá uma mensagem de erro, está dizendo que deu falso. Então, executando aqui. Ó, sistema subiu, o sistema fechou. Então, quer dizer o quê? Que não deu erro. Vamos colocar uma mensagem aqui, ó. Mensagem ponto show. E colocar aqui tudo ok. Tudo ok com a conexão. Tudo ok com a conexão. Então, de novo, executando aqui. Ó, tudo ok com a conexão. Então, conectado com sucesso. Vamos simular um erro de conexão aqui só para a gente ver. Ó, um erro de conexão. Esse banco de dados aqui, ó, não existe. Tá? Esse banco de dados não existe. Então, observe aqui, ó, mensagem de erro. Unknown Database Service. Então, tá falando aqui, ó, que a mensagem tá falando assim, ó, desconhecido, tá vendo? Ó, base de dados desconhecida. Não encontrou a base de dados, falou que ela é uma base de dados desconhecida. Então, aí a gente já vê que tá dando funcionando. Então, agora base de dados conhecida, tudo ok com a conexão. Então, perfeito. Então, a gente conseguiu agora garantir que a gente vai ter uma conexão ativa no nosso sistema. Então, agora que eu já tenho uma conexão ativa no meu sistema, o que eu vou fazer com essa conexão ativa? Então, em vez de eu ficar dando essa mensagem aqui, de tudo ok, eu vou, a partir de agora, subir o meu formulário. Vou dar um Ctrl X aqui. Vou dar um Ctrl X aqui. E aqui, onde deu a conexão ok, então agora eu posso fazer o teste. Então, agora, se a conexão deu ok, ele vai subir o formulário de login. Eu vou colocar o login admin, e vou dar um login. Então, subiu o formulário, perfeito. Só que ainda o nosso formulário está com login padrão, admin. Eu quero fazer o quê? Um login com base em banco de dados. Agora a gente vai fazer o seguinte, então, para a gente fazer um login com base em banco de dados, a gente vai lá alterar o nosso formulário. Então, a hora que ele só vai devolver verdadeiro aqui, ó, dialog result yes, quando ele conseguir fazer um login com o banco de dados lá. Então, aqui a gente vai dar vai parar por aqui, é nosso sistema. Vamos parar ele por aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui no formulário de login. Aqui no botão de login, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui no botão de login, a gente vai criar um string login, tá? Um string login. E para esse string login, eu vou estar passando o meu txt login. Estou pegando aqui um login. E agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui agora. O que eu preciso aqui? Eu preciso ir lá no banco de dados e verificar se existe lá uma conexão no meu banco de dados, se existe o usuário fornecido lá com esse login aqui. Então, se você observar aqui na tabela Web Service, eu tenho aqui um consultar por login, tá vendo? Consultar por login.
Esse método consultar por login, ele vai select tudo de usuário onde o login for igual ao login fornecido. Então, vou fazer um teste aqui, ó, vou buscar todos os usuários. Vou pegar esse usuário aqui, ó, tá? Vou pegar esse usuário aqui, por exemplo, e vou chamar o método aqui, ó, consultar por login, executar ele, passar o login, executar, ele me trouxe aqui, então, todos os dados do usuário. Observe o que ele traz, o login, senha e nome e a última alteração. Então, eu vou copiar esse comando aqui, então, Ctrl C nesse comando, vou vir aqui, nesse momento, eu copiei, vou vir aqui, vou montar os string cmd de comando SQL. Qual que é o comando SQL, então? O comando SQL é esse comando aqui. Então, que eu vou executar no banco. Só que aqui no lugar aqui e colocar aquele login lá, a gente vai colocar um login aqui. Qual que é o login que eu vou colocar aqui? Mais, né, para concatenar aqui, fecha, né, na verdade, fecha e coloca mais, e aqui dentro login. Então, aqui estou pegando o login que foi fornecido e passando aqui para o comando. Então, agora a gente já tem o comando a ser executado lá, o cmd_sql a ser executado. O próximo passo, depois que eu tenho o cmd_sql a ser executado, eu vou chamar o CX que eu criei. Ah, não está visível. Por que que não está visível? Porque eu não criei uma conexão aqui. Só que eu criei uma conexão lá no program.cs. Então, eu vou colocar assim, ó, program.cx, tá vendo? A conexão que a gente criou lá tá aqui, ó, program.cx. Ó, isso aqui é exatamente a conexão lá do programa, ó. A gente configurou ela aqui, ó. Tá vendo? Ela tá estática, então ela é visível, ela é pública e estática. A conexão ativa, visível em todo o sistema. Tá aqui. Então, vou aqui no login, né, program.cx, ponto, o que que eu quero? Eu quero selecionar. Quero rodar o comando de select. E qual é? Ele está pedindo aqui, qual é o select que você quer rodar? Qual que é o comando? Ó, quer ver? Ele está falando aqui, ó, tá faltando um comando SQL. Qual que é o comando SQL que eu vou rodar? Esse aqui, ó, cmd SQL. Então, vai rodar esse comando SQL. E o que que o selecionar devolve? Ó, a gente falou, a gente programou o selecionar para devolver o que? Uma data table. Então, ele vai me devolver uma data table. Esse cmd, esse select SQL me dá uma data table. O que que é uma data table? Colunas e linhas. Então, o que que eu vou fazer com esse retorno aqui, ó? Eu vou atribuir ele para uma data. Por que que eu vou atribuir para uma data role dados? Pelo seguinte, pessoal, eu vou estar atribuindo ele para uma data role pelo seguinte, ele é uma data table, só que eu sei que se você consultar por login, ele não vai retornar vários. Quando você consulta por login, eu sei que ele retorna uma única linha, então por isso que eu coloquei ele para uma data role. Ele é do tipo, ele devolve uma data table, não é isso? Só que eu sei que ele sempre vai me devolver uma única linha, porque eu estou consultando pelo login. Só que está dando erro aqui. Por que está dando erro? Falou assim, ó, aqui está devolvendo uma data role, né, uma data table, e você quer jogar uma tabela para dentro de uma linha, então não pode. O que que eu posso fazer? Pegar uma linha dessa table e jogar essa linha para dentro da linha. Então, ponto. Linha, né, linha. E qual linha que eu vou estar pegando? Vou estar pegando pelo índice da linha, a linha 0. Então, nesse momento aqui, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a primeira linha. A linha 0 é a linha de índice 0, é a primeira linha encontrada. Eu só tem uma linha mesmo, então eu vou garantir que se existir uma linha, eu vou estar pegando a primeira linha. Só que isso aqui pode me gerar um erro aqui, porque e se não existir nenhuma linha, vai dar erro. Então, o que que eu certo a fazer aqui? Antes da gente fazer isso aqui, o certo é a gente contar quantas linhas retornou. Então, por isso, a gente não vai fazer isso aqui direto. Poderia fazer direto se eu tivesse certeza que ia retornar, mas pode ser que dê erro. Então, eu vou passar isso aqui para... primeiro, eu vou jogar isso aqui para dentro de uma data. Você pode usar um var se você quiser. Quando você usa um var, ele se adapta, é uma variável adaptativa, com o tipo de retorno. Então, var dados. Então, ele vai ter tem aqui os dados do tipo data table. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Se dados ponto rows ponto count
for maior que 0, ou seja, tiver mais de 0 linhas, tá? Maior que 0, o que seria 0 linha? Nenhuma linha. Então, se for maior que 0 a quantidade de linhas, agora sim eu vou poder pegar a linha. Então, data rol, atribua linha. Aí você dá o nome que você quiser, que eu dei o nome de linha dados para ele, que seria os dados da data table, tá? Atribua o quê? Dados na posição linhas na posição 0. Então, nesse momento, dentro desse data linha aqui, o que eu tenho dentro desse data linha? Eu tenho, se ela existir, eu teria esse dado aqui. Tá? Uma única linha, então tem essa data linha. E agora, isso aqui, pessoal, uma data linha, ela é um dicionário. O que é um dicionário? Chaves de associação e valor. Então, chave de associação login com esse valor, chave de associação senha com esse valor, chave de associação nome com esse valor e assim sucessivamente, quantas chaves de associação tiver. Então, o que eu sei? Uma data linha, ele é um dicionário com chave de associação e valor. E agora eu vou fazer o que com esse dicionário? Eu vou poder, então, agora fazer uma verificação aqui. Então, agora que eu já tenho a linha, eu vou fazer assim, ó. String. O que seria o string senha aqui? Senha, vou colocar aqui, ó, senha retorno. Senha banco, vai melhor. Senha banco, que é a senha que está no banco. Eu quero pegar a senha que está no banco. Então, a senha que está no banco vai estar dentro de linha dados, na chave de associação, senha. Tá dando erro aqui, então eu só dar um toString nele, ó, converter ele para string e já era. Então aqui, dentro de senha banco, eu vou pegar a senha que ele me retornou no banco. E agora eu vou fazer aqui uma verificação. Aqui, vou fazer assim, ó. Se a senha que está no banco for igual o meu TXT senha, ponto, texto. Então, se isso aqui for verdade, neste ponto aqui, eu retorno, então, que o usuário e senha são válidos. Tá, aqui sim, usuário e senha válido. Tá? Então, aqui, por exemplo, se o número de linhas encontrado por esse select não for maior que 0, eu vou falar o quê? Aqui, else, vou colocar aqui que usuário não encontrado. Dá uma mensagem box aqui, mensagem box, ponto, show, ponto, vou colocar aqui usuário não encontrado. Usuário não encontrado. E aqui, se o erro acontecer aqui, é que a senha else seria a senha. Então, nesse momento aqui, qual que é o motivo do erro? Senha inválida. Senha inválida. Tá. Então, olha como que ficou como um todo aqui, ó. Ficou assim, ó. A hora que eu clicar no botão login, eu pego qual é o login que foi colocado na caixinha de login lá, monto um comando SQL, um CMD, né, um comando SQL a ser enviado com o procedimento e com o login informado. Então, usuário consultar por login e passo qual é o login informado. E aí, chamo aqui o program.cx, que é a conexão, .select. E ele me devolve aqui uma data table, dados. Esses dados aqui, eu verifico, ó, quantidade de linhas afetadas for maior que 0, se foi, quer dizer que existiu esse usuário. Se não foi, usuário não encontrado. Se foi, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando a linha que ele encontrou, a linha exata que ele me devolveu, eu estou pegando porque ela está na posição 0, que só me devolve 1 por login, posição 0. Aí eu pego aqui a senha que estava no banco. A senha que estava no banco, onde que ela fica? Fica dentro da linha de dados, na posição, né, na coluna senha, na chave de associação senha. Então, coluna senha, vai ter um valor. Então, ele me devolve qual é o valor e dou um toString nele. Se eu não me engano, se não dá toString, ele vai ficar dando um errinho aqui, quer ver?
Ó, ele fica dando um errinho. Ele vai falar que não consegue converter implicitamente um objeto para string. Tá? A gente sabe que ele retorna um objeto tipo string, mas ele fala que não consegue converter implicitamente. E aí, aqui então, eu tenho aqui a senha, e agora eu verifico se a senha que está no banco for igual à senha da caixinha de texto, então o dialog result é igual a yes, caso contrário, é falso. Vamos fazer um teste aqui agora, vamos verificar aqui se vai dar tudo certo. Opa, vamos lá, vamos lá. Opa, a conexão deu certo. Vamos para o login aqui. Vou pegar aqui, na minha tabela de usuário, tem uns usuários muito loucos aqui. Vou pegar aqui, vou pegar esse usuário aqui, Ctrl C. Opa, ele não copiou nada. Tá, usuário. E a senha desse usuário aqui é essa senha aqui, Ctrl C. Vamos dar uma olhada? Vamos torcer para dar certo aqui. Opa, deu certo, subiu o sistema. Vamos verificar então se realmente deu certo. Eu cometi algum erro de programação aqui. Eu vou executar de novo. Vou colocar agora um usuário inválido. E uma senha, tanto faz. Ih, rapaz. Deixa eu ver onde foi que deu erro aqui. Hum. Ué. O que eu fiz aqui que deu erro aqui? Segundo ele, tá dando erro bem aqui no... Deixa eu ver onde que deu erro aqui. Vamos ver deixa eu tentar rastrear o erro aqui, que agora eu fiquei bugado também. Ah, tá. Dados null. Tá, dados é null. Ele retornou dados null. E aí eu acho que eu buguei aqui, ó. Que o dados que ele retornou é do tipo null. Então, aqui, ó, deixa eu fazer deixa eu arrumar algo aqui. É o seguinte, ó. Aqui eu cometi um errinho bobo aqui. Ó, eu esqueci da forma que a gente programou a conexão. Dados, se ele não encontrar nada, ó, dados aqui, ele vai estar como null e não como 0 linhas. Então aqui a gente errou. Ó. Eu já tinha feito esse tratamento lá dentro da classe. Se, eu vou só explicar o erro que eu cometi aqui para vocês não cometerem o mesmo erro. Vou vir aqui na classe conexão. Eu já tinha feito esse tratamento na classe de conexão. Ó. Quer ver? Ó. No select, eu tinha feito o seguinte tratamento. Ó. Se esse tratamento que eu estou tentando fazer aqui, ó, eu não deixei ele passar por aqui. Ele está retornando o quê? Ou ele retorna a tabela de dados ou ele retorna null. Então, ele já está fazendo esse tratamento aqui dentro, ó, a quantidade de linhas afetadas. Então, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó, se dados, tá? Aqui, ó, se dados for diferente, então se dados for diferente de null, quer dizer então que existe dados. Caso contrário, se dados for diferente de null, eu consigo abrir a leitura de dados. Caso contrário, quer dizer o quê? Que o usuário não encontrado. Então, agora vamos verificar se resolve o problema aqui. Então, um usuário qualquer, uma senha qualquer, ó, usuário não encontrado. Perfeito. Resolvemos o primeiro problema. Vamos lá. Agora, pegar um usuário que existe aqui, ó. Esse usuário existe. Então, pegar o usuário que existe aqui, colocar ele aqui e a senha é errada. Então, ó, senha inválida. E agora eu vou colocar a senha válida para esse usuário, 31 2 3 2 1 3. Parece que é essa. E ok, subiu o sistema, perfeito. Então, ó, nosso sistema de login e senha está perfeito.
Única coisa aqui, só para a gente finalizar mesmo, para ficar bacaninha aqui nossa aula, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, ó. Aqui no form principal, eu vou colocar um menuzinho aqui no form principal. Como é que chama? Menu. Até esqueci o nome do menu. Ai, caramba, deixa eu ver se eu acho que o componente que eu quero usar. Aqui, ó, menu, eu acho status strip. Esse aqui, ó, que eu quero usar esse aqui, ó, status strip. Ele vai ficar aqui na base aqui. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, nesse status strip, vou colocar uma label aqui. Vou colocar, ou não era para clicar em programar essa label. O saco, é só renomear aqui. Eu vou colocar aqui nessa label, pessoal. Eu vou colocar ela como que usuário logado. Então, e ela vai aparecer o usuário logado. E aqui na frente dessa label aqui, a gente vai colocar uma outra label. Essa label aqui, a gente vai configurar ela só para ficar mais bonitinha aqui. Vou colocar aqui o texto dessa label. Vou pegar aqui a texto, cadê o texto? A fonte dela aqui. Font color, vou colocar a font color aqui em vermelho. Vou configurar aqui a fonte dele. Deixar ela um pouquinho mais aparente aqui. Vou colocar ela semi-negrito e colocar ela em 12 aqui. Não, 10, tá? Então, fica a fonte aqui. E agora eu vou renomear o nome do componente. Aqui eu vou colocar LBL user ou usuário logado. LBL usuário logado. Então, coloquei aqui um LBL usuário logado, o nome do componente, e eu vou apagar o texto. Eu posso apagar o texto ou não, tanto faz. O texto vai ser sobrescrito na hora que iniciar o sistema. E aqui, vou colocar aqui, deixar como user aqui só para a gente ver ele aqui. Vou poder apagar de tudo, user. E aí, a hora que o sistema inicializar, ele já vai ter outro nome aqui. Então, ó, vamos lá, fazer o seguinte. Só que como que eu faço isso? A partir do formulário de login, tá? Só que aqui vocês têm que ficar bem esperto aqui no que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, eu vou aqui, bem aqui, no program, tá? No program.cs. Do mesmo jeito que eu criei aqui um objeto estático conexão, eu vou criar um public static string usuário, vou colocar aqui usuário logado, tá? Então criei aqui um public static string usuário logado. Neste ponto aqui. Lá no login, eu vou fazer o seguinte, ó, quando o login for efetuado com sucesso, nesse ponto aqui, o login for efetuado com sucesso, antes de devolver dialogResult.yes, antes dele retornar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, bem nesse ponto aqui, vou falar assim, ó, para program, lá no atributo usuário logado, atribua para esse atributo, o que eu vou atribuir? Uma linha de dados, né? Só que aqui, o que é? Aqui é a senha, mas eu não quero a senha. Eu quero o que eu quero? Eu quero, ó, o nome do usuário. Então, eu vou atribuir aqui, nesse ponto, ó, eu vou atribuir para o usuário logado o nome. Então, acabou de fazer login, lá no usuário logado já vai ficar o nome do usuário. Tá? Então, a gente matou essa parte aqui. E agora, o que eu preciso? Eu preciso fazer o seguinte agora. Aqui, ó, dentro do formulário principal, a hora que o formulário principal subir, então, o load do formulário, a hora que ele subir, né, a hora que ele inicializar, eu vou falar o seguinte, ó, para LBL usuário logado ponto texto, atribua program ponto usuário logado.
Se ele fez login, aqui dentro de usuário logado tem o nome do usuário. E vamos fazer um teste agora, ver se agora ficou tudo ok. Subi o sistema. Vou vir aqui e vou pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse usuário aqui tá mais completinho, ó. Ctrl C, Ctrl V aqui. Pegar a senha dele. Ctrl C, Ctrl V na senha. Usuário logado, Eliton Camargo. Confere com o formulário? Com o banco de dados? Perfeitamente. Ó, confere com o banco de dados. Pessoal, belezinha aí, pessoal? Sossegado?